Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando aqui mais um podcast do Black Yellow BR, essa parceria já duradoura aí do Steel Curtain BR com o fambonanet.com.br. Esse é o nosso episódio número 36. Eu sou o Danilo, você é o seu host de hoje, e para comentar mais uma etapa dessa nossa free agency, desse nosso pré-draft, eu trago comigo o Caio Melo. Opa, galera, vamos embora falar de mais um programa aí de free agency e pré-draft. Que é sempre uma maravilha falar disso. Tem com a gente também o Germano Coutinho. Tudo bom, gente? Melhor época do ano, ainda mais com algumas contratações interessantes aí do time na off-season. Temos a volta dele, que veio para nos salvar, Ricardo Rezende. Seja bem-vindo de volta. Fala, pessoal. Muito bom estar de volta depois de um tempo afastado. Não que eu tenha voltado definitivamente, que ainda estou afastado de casa. Tô andarilho. Mas é legal, eu gosto. Vamos lá, tem muito o que falar hoje. Muito bem. Se o programa da semana passada foi marcado por a gente relembrar para todo mundo que o Steelers não costuma fazer transações vultosas, transações splash, como a galera chama, na off-season, na free agency. Essa semana a gente traz uma série de pequenas transações que são a cara dos Steelers. Aquele jogador fora dos grandes radares, aquele jogador que não vai gastar muito dinheiro pro time, mas que vem para atender necessidades muito específicas. Então a gente vai começar com a primeira contratação que a gente teve, foi o wide receiver Justin Hunter, que entre outros times passou pelo Titans recentemente. Ricardo, fala pra gente do Justin Hunter. Algumas semanas atrás, na minha última participação, eu citei que eu queria um troglodita para ser um alvo do Big Ben. Então, acho que o pessoal foi literalmente atrás desse troglodita, na melhor definição da palavra, no Justin Hunter. É aquele cara de 1,90 m de altura, corre 4,4 segundos e que consegue fazer grandes jogadas. Tem a capacidade, tem a habilidade não, mas tem capacidade para isso. Se for bem treinado, como grande parte dos wide receivers dos Steelers são, entre aspas, ele pode vir a ajudar a equipe, mas sendo bem honesto, sendo bem sincero, o Hunter vem para ser um plano de backup para caso Martavis Bryant não voltar, como veio acontecer com ele, e Sammy Coates não mostrar resultado do desenvolvimento depois da lesão da mão que ele teve temporada passada. Mas caso o Hunter venha a entrar em campo, vai ser aquele cara, o deep threat, que o Big Ben tem hora que sentiu muita falta na temporada passada, depois que o Sammy Coates se afastou, ser aquele cara para receber um passe de 60 jardas, e também tem uma variável nele que é do ser um alvo grande na red zone. Então, no jogo contra a temporada passada contra o Bills, ele só teve 10 recepções, mas 4 delas foram dentro da linha de 10 jardas, para você ter noção, na boca da end zone. Então, é o alvo para essa situação, vai que o time decide utilizá-lo também para conversão de 2 pontos. O Bills chegou a utilizar ele temporada passada jogando no slot, isso gera vários mismatches para o time adversário, que o Hunter é gigantesco, e quem fica no slot geralmente são wide receivers menores. Então, foi como eu disse, é uma boa válvula de escape para caso Martavis Bryant e Sammy Coates não correspondam às expectativas para a temporada. E vamos ver, o Hunter tem 12 touchdowns na carreira, 58% deles foram touchdowns longos que ele acumulou ao longo da sua curta carreira, né? Veio em 2013, mas passou por tem uma série de problemas, foi a escolha de segunda rodada, mas não se firmou no Titans, parou no Bills também não se firmou tanto. E agora vai jogar vamos ver com um quarterback de elite como é que ele vai fazer. Não vou falar que eu estou muito animado, mas se ele vier a entrar na temporada regular, vai fazer um pouco de barulho sim. Muito bem, então
próxima contratação que a gente tem para comentar aqui, eu vou quebrar um pouquinho essa ordem cronológica, é a mais recente, o defensive tackle, ex-Jacksonville Jaguars, Tyson Alualu. E aí, Germano, dá uma luz pra gente sobre quem é esse rapaz. Eu já adianto que foi a contratação, dentre as 4 que eles fizeram até esse momento, foi a contratação que eu mais gostei. E por quê? O Alualu, ele ficou 7 temporadas em Jacksonville, depois de ser escolhido na posição número 10 do draft de 2010. Eu lembro que na época foi uma escolha muito discutida, na verdade ela foi uma surpresa muito grande, porque o Alualu era cotado para segundo round, era um jogador que não era visto como talento de primeiro round e, quiçá, talento de top 10. Mas os Jaguars resolveram dar um reach nele e escolheram ele com a décima pick. Como eu já falei, ele ficou 7 temporadas por lá. Ele atua de defensive end. Aqui ele vai atuar de 5-tech, que é o defensive end da base do 3-4, da defesa 3-4. E para isso ele tem um tamanho que, apesar de não ser ideal, pelo que a gente costuma utilizar, é um tamanho que, sinceramente, dá pro gasto. Ele tem 1,91 de altura e pesa 137 quilos. Algo que para a função que ele vai desempenhar aqui tá ótimo, que vai ser basicamente um run stuffer, que é aquele cara que para a corrida. Ele não é muito conhecido pelos atributos de pass rush. Ele tem nessas 7 temporadas 17,5 sacks, 17 sacks e meio no caso. E lá em Jacksonville, ele não se pode dizer que ele foi um bust, apesar de ele ter sido escolhido bem antes do que devia, porque ele desempenha bem a função dele. Ele é um cara que para a corrida, mas que não oferece tanto na questão de chegar no quarterback adversário. Aqui em Pittsburgh, ele vai ser muito útil para ser o reserva tanto do Hayward como do Tuitt, talvez até do Hargrave, dependendo da situação. Então ele tem a versatilidade de jogar tanto de defensive tackle como de defende por aqui. E por essas razões foi a contratação que eu mais gostei. É um cara que vai ser muito útil pra gente. Não sabemos ainda dos valores, foi um contrato de 2 anos, mas imagino que não tenha sido muito caro. Então, por isso tudo, eu gostei bastante da situação, ou da contratação. Um outro jogador que a gente trouxe, que tem um alto perfil de jogador de special teams, foi o running back, retornador Knile Davis, que recentemente esteve com o Chiefs e com o Packers. E assim, eu imagino o Knile Davis como sendo pra gente uma mistura de DeAngelo Williams com o Fitzgerald Toussaint. Por quê? Como running back, ele é só mais um cara para dar profundidade, não é nada especial como running back. Você não vai morrer também se ele tiver que jogar, mas também não é uma grande estrela que você confie tirar snaps da mão do Le'Veon Bell, por exemplo. Como retornador, aí a coisa melhora muito, porque o Knile Davis ele era usado bastante em Kansas City como um retornador, então ele teve 321 jardas e um touchdown em 2013, 829 e um touchdown, um número excelente pra gente, em 2014. Em 2015, 603 e um touchdown de pós-temporada, foi o primeiro jogo dos playoffs contra o Houston Texans. Em 2016, 207, o que se explica quando eles pegaram o Tyreek Hill, que é basicamente a maior arma de special teams que a gente teve na NFL ano passado. Então, a gente atende a uma posição de retornador que a gente não tem há um bom tempo, e ao mesmo tempo aumenta um pouquinho a profundidade de running back. Então, gosto bastante da contratação. E por fim, a nossa última contratação é Coty Sensabaugh, teve recentemente com o Giants. Fala um pouquinho dele pra gente, Caio. Depois de falar do Caçador, depois de falar do Aluado e do irmão mais velho do Sean Davis, vamos agora falar do Coty Sensabaugh. É um corner que foi draftado pelo Tennessee Titans em 2000 e... eu acho que foi em 2012, foi isso mesmo, em 2012. Ele foi draftado no 4º round pelo Tennessee Titans. É um cara que em praticamente todos os snaps dele aí pelo Titans, ele jogou como um slot corner, né, o popular nickel, jogava no inside mesmo, e ele passou as 4 primeiras temporadas lá no Titans, inclusive na última temporada dele, que é a temporada que ele se destacou mesmo, ele teve uma breakout season, ele, inclusive no primeiro jogo da carreira do James Winston, no primeiro passe dele do quarterback do Tampa Bay Buccaneers, da vida dele na carreira da NFL, ele lançou e foi um pick six do Coty Sensabaugh. Olha aí o menino brilhando. Quem sabe aí chegou
finalmente o remédio pra gente ganhar alguma vez do Buccaneers na história recente, né? Eu gostei da contratação. Eu tive a impressão de que o Colt Sensabaugh foi uma contratação que chegou para trazer competitividade para a posição de slot corner. Eu acho que essa contratação meio que afirmou que o time ainda acredita no Golson. Eu acreditava que o time fosse draftar um corner no draft, especificamente um slot, um cara que pudesse fazer o slot, o free safety ou até o outside. Por isso que eu batia tanto na tecla do Cam Sutton ou até o Jordan Lewis, que são os caras assim um pouco versáteis, mas a necessidade foi embora de ir atrás de um slot corner. Hoje no roster a gente acabou tendo 3 slot corners. O Golson parece que tem um ponto de partida aí com o nosso front office para ganhar essa vaga. Eu acho que eles têm aí mais uma chance para dar pro Golson. É um cara que está sofrendo muito com lesão, mas sempre pareceu ser um talento espetacular. E agora ele tem uma competitividade grande atrás dele. Já tinha o Will Gay, que foi o titular da temporada passada, e em teoria é o cara que vai começar a ser titular nessa temporada, mas a gente já sabe que o Will Gay não é mais o Will Gay, então não custava nada, entre aspas. Era necessário, em outras palavras, trazer um cara para competir com essa posição junto com o Golson e o Gay. E trouxeram um cara, assim, que em teoria era um cara que teve uma breakout season em 2015, ele teve uma temporada que ele conseguiu 2 interceptações, conseguiu um fumble forçado, se não me engano, não tenho certeza se foi nessa temporada, e um touchdown justamente nessa jogada de interceptação contra o Buccaneers, contra o James Winston. E foi uma temporada que ele teve o maior número de pass deflections. Foram 8 passes desviados. Então foi uma temporada... Desculpa, o fumble forçado foi já jogando pelos Rams. No Titans ele não conseguiu esse fumble forçado. Mas foi a breakout season dele. Ele conseguiu 60 tackles, jogou 16 jogos na temporada, começou 15 dos 16 jogos, foi starter em 15 dos 16, 44 tackles solos, 16 assistidos. Mas o mais interessante foi o número alto de pass deflections. Foram 8 pass deflections e é um número aí interessante. Então ele é um cara que chega para jogar no slot, é um cara com 28 anos, aí então ainda tem lenha para queimar. Foi um contrato de 2 anos e eu creio que foi uma boa adição, principalmente para botar uma sombra bem interessante atrás do Golson ou até do William Gay, caso seja o Gay que seja o titular, porque a gente não sabe como é que vai estar a saúde do Golson daqui para o início da temporada. Então foi uma contratação que a princípio eu tive um pé atrás, porque eu vi o histórico recente dele, que ele assinou exatamente um ano atrás, em março de 2016, ele assinou um contrato de 3 anos, valendo $15 milhões com os Rams, um contrato que ele deveria cumprir 3 anos e acabou sendo cortado depois de 5 jogos. Ou seja, não foi uma temporada muito, muito boa a princípio dele no Rams, ele foi cortado pelos Rams e logo depois foi assinado para jogar no Giants e terminou o ano jogando como um backup ali do Giants e fazendo até uma temporada decente, assim, boa, foi um bom backup pro Giants, mas nada alarmante em 2016, a não ser o fumble forçado quando ele ainda jogava pelo Los Angeles Rams. Mas em suma mesmo, a temporada dele aqui de 2015 é o que gera aí uma notícia boa pro torcedor dos Steelers, que ele possa aí eventualmente ganhar a posição de slot corner, que é onde ele tem mais destaque, e eventualmente ter uma temporada tão boa quanto 2015, ou no mesmo nível, até melhor, quem sabe. Então eu acho que foi uma boa adição em termos de depth, em termos de adicionar competitividade ao time. Além disso, só um comentário rápido, eu acho que depois dessa contratação, o front office, na minha interpretação, deu uma clara mensagem de que esse time vai atrás de um cornerback no draft para jogar no outside. A gente já achava isso, no programa passado a gente chegou a comentar, só que por um motivo diferente, foi o que o Germano tinha falado, que achava que havia uma mudança aí no esquema, podia haver. Não que isso não possa acontecer, ainda pode haver uma mudança no esquema, mas eu acho que a partir de agora a gente tem 2 corners aí certos para outside, que é o Cockrell e o Burns. O Gay pode jogar no outside e talvez aí a adição de mais um corner no draft. Eu acho que no top 3 rounds a gente vai atrás de um corner e vamos começar a olhar os nomes interessantes ali para a segunda ou terceira rodada que pode cair nas mãos dos Steelers. Também, acho que dá para, se vocês conseguirem fazer esse comentário bem rápido, responder a uma pergunta. Vocês veem os Steelers
ainda fazendo adição na free agency, que não seja de jogador nesse nível muito barato, mínimo de veterano para completar elenco, vocês ainda veem algum jogador de nome médio ou razoável para cima sendo contratado? Não. Também Não porque eu acho que eles conseguiram exatamente o que eles queriam nessa free agency. Assim, podia ter vindo o Hightower, podia ter vindo o House, mas eu acho que eles acabaram trazendo exatamente o que eles queriam na free agency, que era um cara para jogar no slot, suprindo a necessidade de slot, caso o Golson não venha, um cara ali na DL veterano que eu acho que vai contribuir muito para o Alualu, que o Germano falou aí, um retornador que não era segredo para ninguém, threat, que eu acho que vai ser o cara caso um dos outros dois wide receivers não vinhem ou não joguem. Eu concordo, eu também acho muito improvável que a gente contrate alguém, mas se por acaso acontecer, a posição que eu imagino ser esse jogador é um running back veterano para ser o reserva do Bell, caso a gente não resolva escolher ninguém no draft, ou então caso a gente resolva não renovar com o DeWill, coisa que até agora não aconteceu. Eu escutei Jamal Charles. Depois dessa é bom a gente ir para o próximo tópico da pauta, que é exatamente a gente começar a olhar com mais atenção, dar mais foco no draft. Como eu disse na semana passada, a gente resolveu fazer uma divisão mais ou menos por nível de interesse, mais ou menos por dia do draft. Então hoje a gente quer falar dos prospectos que deixam as pessoas salivando. Basicamente, quem a gente acha que pode ser a nossa escolha de primeira rodada. E a gente chegou à conclusão semana passada de que esse jogador tem enormes chances de ser um edge rusher, um outside linebacker, cara para ir atrás do quarterback adversário. É o próximo James Harrison da fila, Bud Dupree da fila, é o próximo Steelers football player da fila. Aliás, tem uma boa pergunta. Algum de vocês quer começar fazendo seu report? Ricardo, te abraça. Eu vou com toda a vontade do mundo falar sobre meu jogador favorito. Porque o seu jogador favorito é o meu também. Por isso que eu pedi pra você. Tá. E logo. Então deixa eu puxar essa daqui, então. Será que eu tô atrapalhando o casalzinho aí? Hashtag ciúme no podcast. Acho que o melhor jogador pra gente começar essa série de análises é o jogador preferido acho que talvez de 9 entre 10 da gente aqui, que é o que sai como escolha de primeira rodada direto no Steel Curtain, pass rusher Carl Lawson de Auburn. Ricardo, o que é que você tem pra contar do seu draft crush, Carl Lawson? Eu tive o prazer de participar de 2 mock drafts envolvendo as contas brasileiras pelo Twitter, pelo False Start, pelo American Sports, e em ambos o Carl Lawson estava na nossa cara, e em ambos eu escolhi o Carl Lawson. E mesmo se tivesse outras opções que muita gente prefere, como Charles Harris, Haason Reddick, Derek Rivers, até o Tech McLean, eu também iria. Acho o Lawson, como o Danilo já antecipou, um fit perfeito pro esquema do Steelers, ser aquele outside linebacker, jogar na 3-4, para ir em cima do tackle. Ele vai ter um matchup favorável pelo físico dele, que não necessariamente é um troglodita como Bud Dupree, que Bud Dupree é um alto, forte, dos moldes do Charles Harris. Eu vejo o Carl Lawson um físico muito mais semelhante ao do James Harrison, que é fazendo aquela inclinação de 45 graus, o bend, um movimento de mãos muito bom para tirar rapidamente o bloqueio do tackle de cima dele, e conseguindo dar muito calor ao quarterback em todas as jogadas. O que o pessoal sempre fala do Carl Lawson, quando eu escolhi ele em ambos os mocks, o que muita gente falou são das lesões dele, que de fato perdeu já uma temporada inteira, problema no joelho, já perdeu metade de uma temporada, problema no quadril. Então o histórico dele de fato não aparenta ser dos melhores. Mas para um time que deu chance para um Jarvis Jones alguns anos atrás, e que Jarvis Jones tem um problema mais sério ainda na coluna, eu não vejo mal que dê uma chance. É um jogador melhor, um prospect melhor do que Jarvis Jones, como o Carl Lawson. São dois opostos. Jarvis Jones são da mesma conferência da SEC, a mais forte do college, mas Jarvis Jones saiu da NFL com um hype muito grande, e eu me incluo nesse hype muito animado com ele. Mas se você for parar para ver o tape do Jarvis Jones, a qualidade dos sacks dele não eram essas coisas todas.
como é do Carl Lawson, que ele de fato luta bastante contra os tackles, ele empurra o tackle para trás, quer para botar pressão justamente. Isso o Javi Jones não consegue fazer de jeito nenhum, nem o Bud Dupree muitas vezes também. Não é o forte do Bud Dupree empurrar o tackle para fechar o pocket. O Bud Dupree consegue chegar por conta da agilidade, é a característica dele, agilidade e atleticismo. Carl Lawson é atlético, mas ele também é muito forte. Foi um dos jogadores, um dos destaques no supino durante o Combine. Foi um dos destaques em si individual também durante o Combine. E isso é o grande risco que pode tirar ele dos Steelers na primeira rodada. O time gosta bastante dele. Mike Tomlin, Kevin Colbert jantaram com ele, estiveram no Pro Day de Auburn junto com o Potter. No Senior Bowl também o Colbert estava lá, conversou com o Lawson, estão se encontrando constantemente. E é por essas e outras que eu vejo o Lawson como o melhor pass rush em termos para cair no nosso colo. Estava comentando com uns amigos, eles até falaram que era muita ousadia, mas eu botei o Lawson só atrás do Myles Garrett em termos de outside linebacker. Eu não gosto muito dessa que o pessoal tanto fala de edge. E tem o Solomon Thomas, que é bom também, mas entre os outside linebackers também, puros outside linebackers, eu sei, Myles Garrett gera até um pouco de polêmica, mas eu boto o Carl Lawson só atrás do Garrett mesmo por todas as measurables dele. Tudo que envolve nele é um jogador fit muito bom pro Steelers, cairia como uma luva aqui dentro do time, muito inteligente, o cara sabe, é aquele pass rush objetivo, não é uma barata tonta como o Javi Jones se mostrou na NFL, não consegue identificar em qual bloqueio ele tem que ir, e isso na defesa do Steelers, no esquema que o Steelers joga, é de super importância, é muito importante a pessoa ter esse futebol IQ muito alto para ler a jogada de imediato, entender o que é que o time está querendo e atacar certeiramente. Isso que faz James Harrison, fez o sucesso de James Harrison, foi o que fez Lamar Woodley também o sucesso. Isso que está fazendo o Bud Dupree se desenvolver cada vez mais. Acho que vai ser isso que vai dar o sucesso necessário para o Carl Lawson em Pittsburgh. Muito bem. Germano, um outro pass rush que é razoavelmente comentado para os Steelers é o Charles Harris, do Missouri. Fala um pouquinho pra gente dele. Missouri Tigers. Bom, o Charles Harris, ele é um prospect de outside linebacker, como você já adiantou, Danilo, que vem da Universidade de Missouri, uma universidade que tem, nos últimos anos, tem sido conhecida por levar alguns jogadores, especialmente nessa posição de edge, de pass rusher mesmo, alguns jogadores de renome para a NFL. O Marcus Golden, de Arizona, que está tendo uma boa carreira até o momento, e também o Sheldon Richardson, lá de Nova York, lá dos Jets. Então, isso significa que o Harris, querendo ou não, tem um certo pedigree. Nada que importe tanto na NFL, mas é interessante da gente comentar, porque pode significar que o coaching staff de Missouri sabe o que está fazendo, pelo menos em relação aos caras de edge de lá. O Harris, ele tem um biotipo interessante pra gente. Ele tem aproximadamente 1,90 de altura e 114 quilos. Foi isso que constataram no Combine, o que é um tamanho quase que ideal para a posição aqui em Pittsburgh, para um outside linebacker. Ele é um jogador explosivo. O first step dele pareceu ser muito bom pela tape, mas um jogador que também apresenta uma boa técnica, especialmente no spin move, que é quando ele roda na frente do tackle adversário e com isso consegue chegar no quarterback. Ele tem certa experiência jogando tanto de defensive end num 4-3 como de um puro outside linebacker mesmo num 3-4, ou seja, ele tanto joga em pé como joga com a mão na terra. Ele foi um jogador produtivo em Missouri, no college, jogando 35 jogos com 18 sacks, 34,5 tackles for loss, que é quando ele dá o tackle no jogador antes da linha de scrimmage, e também forçando 5 fumbles. Porém, ele é um
um jogador que, notadamente, ele se baseava muito mais na habilidade atlética dele do que na técnica, apesar dele ter uma técnica até boa, na minha opinião, mas no college eu notei que ele utilizava-se muito mais da habilidade atlética mesmo para ganhar dos tackles. Outro ponto negativo também é que ele não é tão bom quanto o jogo corrido e significa também que ele não é tão forte assim. Ele perdia rotineiramente a disputa com os adversários da linha ofensiva e os números decepcionantes no combine dele, o que coloca a capacidade atlética dele em questão. Os números realmente não foram bons e, assim, a gente já teve a experiência de draftar um outside linebacker no primeiro round com números não tão bons atleticamente, se baseando puramente em produção na NCAA, que foi o caso do Jarvis Jones. O do Jarvinho, por incrível que pareça, a produção dele era maior que a do Harris. Ele teve uma produção mais acentuada e talvez por isso tenha feito a gente escolher ele no meio da primeira rodada. O Harris, se a gente for escolher, será na 30ª pick. Eu ainda acho interessante o nome, mas depois de dar uma olhada mais aprofundada nele, e principalmente depois do Combine, eu perdi um pouco da animação em relação a ele. Eu acho que a chance dele não dar certo por aqui aumentou bastante. Mas se o time acabasse escolhendo ele na escolha número 30, eu honestamente não ficaria triste. Eu acho que é um cara com potencial, mas que talvez não seja o nome mais adequado, parando para pensar no perfil de jogador que a gente está procurando para a posição. Muito bem, um outro nome que é bastante ligado a todos os times que mostram pretensão de escolher um pass rusher que não se chamam Cleveland Browns, obviamente, é o Takarius McKinley, ou Tech McKinley. Ele jogou por UCLA, e tem uma curiosidade, ele foi para UCLA, mas no primeiro ano ele teve que passar um ano em outra universidade para depois voltar. McKinley é um cara de 6'2", ou seja, 1,87 m, marcaram 250 libras, 113 quilos, fez um 40 dash de 4,59, interessante até, mas aí os números dele de college me preocuparam um pouco. Como num segundo anista, os foram 3 tackles, para um defensive end está muito pouco, sendo 2,5 tackle for loss. Em 13 jogos já foram 35 tackles e 7,5 para perda de jardas, com 4 sacks e meio, passes defletidos. Já melhorou. E como senior foi quando ele realmente chamou muita atenção. Em 11 jogos, 61 tackles, 18 para perda de jardas, 10 sacks defletidos e 3 fumbles forçados. Colocou ele, inclusive, na seleção da Pac-12, o primeiro time do All Pac-12. Os analistas comparam ele com o Tamba Hali, do Chiefs, e ele tem a palavra que você pode resumir o Tech McKinley é explosão. Ele é um cara que realmente o primeiro passo dele é impressionante. As primeiras 10 jardas da corrida de 40 ele fez em 1,61 segundos. Explode muito. Era usado como um cara para ficar o tempo inteiro dando rush em cima do tackle, porque aí o tackle eventualmente cansava e tinha jogada que o tackle não sabia nem de onde esse cara saiu. Tackle, running back, quem tentasse bloquear ele não chegava nem a encostar. Explosão muito grande. Ele tem no tape um senso que ele não desiste da jogada, mesmo a jogada lá do outro lado, mesmo ele já tendo conseguido um tackle, que a jogada se desenrolou para o outro lado, esse bloqueio e persegue a jogada até o final. É essencial para um jogador jovem não parar até que o apito soe. O tronco, ele tem uma força de tronco, é o upper body, que os analistas chamam muito boa também. Mas as pernas dele não são tão boas. Você percebe que ele joga muito melhor quando ele sai em pé do que com a mão no chão. Como outside linebacker de um 3-4, ele me parece bem melhor do que como um defensive end de 4-3. E tem um problema de como ele é muito atlético, ele acabou não refinando muito técnica, até por esse ano fora, até por ter começado pouco a pouco, então ele tem muito, muito, muito atleticismo, mas a técnica dele é meio ruim. Ele entra muito alto no tackle, então ele já tem lances dele perder disputa com running back. Ele anda muito bem, só se o tackle der vacilo mesmo ele consegue chegar. A posição de mão que ele coloca no cara, ele deixa um pouco a desejar. E para piorar todo esse quadro, logo após o Combine, ele foi fazer uma cirurgia de ombro, envolvendo ligamento e osso, que aí vai fazer ele perder entre 5 e 6 meses, ou seja, praticamente todo o training camp. Então é um pouquinho preocupante um cara que chega quase que só no atleticismo, perder o primeiro training camp dele inteiro.
deve fazer ele cair um pouco aí nos boards. Falando ainda de outside linebacker, vocês vejam o foco que a gente está tomando na posição. Haason Reddick, fala um bocadinho dele aí. O Haason Reddick é um outside linebacker defensive end de Temple, uma escola da The American Conference, da NCAA. É um cara que chamou muito minha atenção e por muito tempo foi o meu prospect número 1 aí para a primeira rodada. Inclusive, até realmente parar para assistir um pouco mais do Carl Lawson, parar para ver a tape, para ver como o Carl Lawson é perfeito para os Steelers. Realmente era o cara que eu queria de todo jeito na nossa de primeiro round. Só que algumas coisas que o Reddick tem como ponto negativo me fizeram mudar de opinião. Sobre o Reddick, é um cara que foi para Temple e chegou lá como um running back, depois da sua high school, um running back e free safety. Era um cara que jogava de free safety, de corner, ou seja, era um cara de secundário no defensive back a princípio, e foi subindo até que terminou 2016 como um edge rusher. O interessante do Haason Reddick é destacar o atleticismo e a explosão dele. É um cara muito explosivo, muito rápido. Ele tem um ponto muito interessante como edge rusher, que é o first step. O first step dele é absurdo. O primeiro passo dele, assim que acontece o snap, ele praticamente já está por trás do offensive line, do lineman. O que é interessante é que é um cara que tem, assim, em teoria, todas as características de um inside linebacker no nosso esquema 3-4 dos Steelers. Só que ele, como um pass rusher, não deixa a desejar nem um pouquinho. Muita gente falou aí que o Haason Reddick está sendo especulado como linebacker normal, para jogar como inside, como middle linebacker. Só que eu realmente não tiraria ele dessa posição como edge rusher, porque ele tem tudo o que um edge rusher precisa. Ele tem explosão, ele tem velocidade, ele tem move, ele tá em todos os lados do campo quando dropa no coverage, porque ele é rápido, ele era um defensive back, ou seja, ele sabe cobrir bem zona. Só que ele tem um ponto negativo que outros edge rushers não têm, falados anteriormente, que é o tamanho dele. Ele é um pouco undersized. Por que isso? E aí eu vou usar aqui como comparação até o Jarvis Jones. O Jarvis Jones, que foi draftado pelos Steelers alguns anos atrás, era um cara 6'2". O Haason Reddick é um cara 6'4", ou seja, é mais baixo inclusive que o Jarvis Jones. Isso não colocaria ele como impossível de ser draftado pelos Steelers, visto que os Steelers já draftam um cara assim nesses mesmos números aí de tamanho. Só que o fato dele ser baixo, o fato dele ser um pouco undersized, faz com que ele seja um pouco, não diria fraco, não é a palavra certa, mas falta um pouco de força. Ele tem muita velocidade, ele tem muita explosão, mas na hora que ele precisa da força, ele não consegue se desvencilhar do offensive lineman e às vezes acaba muito facilmente contido. É um cara que depende muito da velocidade da explosão, é um cara que em jogadas que ele for por fora da linha, ele vai ganhar praticamente todas as jogadas do tackle, e se ele for por fora. Só que ele é um cara que se tiver frente a frente com o lineman e não ganhar no first step, não ganhar na velocidade, ele não vai ter a força e nem o tamanho para passar do offensive lineman. Sobre os números do Haason Reddick, ele é um cara que conseguiu, na última temporada dele em tempo, 10 sacks e meio, foram 10 sacks e meio com os Owls, foram 22,5 tackles for loss, terminou em terceiro nos Estados Unidos como números de tackle for loss e 3 fumbles forçados. É um número bem interessante para um edge rusher, para um outside linebacker. Eu acho que é um cara que encaixaria muito bem nos Steelers, mas era um cara que iria precisar ganhar aí um pouco mais de força, um pouco mais de corpo ao chegar nos Steelers. O que eu acho sobre ele é que seria um pick interessante, porque ele não tem a necessidade de chegar e jogar, já que a gente tem o James Harrison. Ele é um cara que podia, com o tempo, ganhar esse encorpamento, né, pegar mais uma encorpada boa para não ser surpreendido na NFL por offensive linemen que são gigantes. E certamente isso aí pode ser um fator na NFL para ele como edge rusher. Mas tirando isso, ele é um cara muito completo para a posição. Ele é super atlético, o combine dele foi excelente, chamou muita atenção.
Então, é um cara que eu não pensaria duas vezes se ele tivesse na 30 e o Carl Lawson não tivesse. Ele seria a minha segunda opção de edge rusher, sem dúvida. Além disso, vendo os snaps neles aqui no tape, ele joga tanto saindo do chão quanto saindo em pé. Quanto a lesões, ele não é um cara de histórico longo de lesões, ele teve lesões no high school, parece que foi a última época de lesões dele que tem registro de lesões sérias foi no high school, tirando isso foram anos aí saudáveis em tempo. Velho, não tem realmente muito mais o que falar do cara, o cara joga de defensive end saindo do chão aqui nos tapes em tempo, o cara jogou também de outside linebacker saindo em pé, é um cara muito completo. Agora, o que me deixa com o pé atrás é justamente o tamanho, ele é um pouco undersized, isso aí na NFL, claro, pode ser um problema, mas se ele for tão talentoso quanto ele mostrou ser no college, ele não vai ter problema com isso, ele vai ser um dos grandes edge rushers. Se ele realmente for draftado para os Steelers ou para um time realmente para ser edge rusher, ele tem para ser um dos grandes edge rushers dessa classe. Ricardo, fala pra gente do Derek Rivers. Derek Rivers é mais um bom nome dessa classe absurda de pass rush de 2017. A única desvantagem do Rivers com relação ao Steelers é justamente a escola dele, Youngstown State. Os Steelers não tem muita tradição de escolher jogadores de escolas menores. Teve o Hargrave temporada passada, que foi de South Carolina State, mas era terceira rodada. Por mais que eu goste do Derek Rivers, eu não sei até que ponto isso pode influenciar muito na escolha dele na primeira rodada. Se bem que eu acho que há a possibilidade sim dele cair para uma segunda rodada. É um sleeper, é um jogador sleeper, é um bom jogador. Tem as características bem semelhantes à do Carl Lawson, balanço de quadril muito bom, movimento de mão também muito bom. Tem experiência de sobra, teve os 3 anos dele jogando como titular, onde ele acumulou 37 sacks nesse tempo e absurdamente 56 tackles for loss. Então é um cara rápido, consegue se livrar rapidamente da marcação, mas é aquele negócio que o próprio Colbert disse durante o Combine, que uma das variáveis que o Steelers avalia bastante são os adversários que os prospects enfrentam. Então, vão enfrentar adversários historicamente mais fracos que Carl Lawson, que Charles Harris, que Hassan Reddick. O Rivers acredito que esteja no segundo pelotão do Steelers, mas o que não deixa do time ficar de olho nele. O Power Pro Day dele teve o Joey Porter marcando presença, conversou com ele, prestou bastante atenção. Durante o Senior Bowl, mesma coisa, o Colbert estava lá, chegou a conversar com ele, mas tem essas variáveis que a gente precisa ficar de olho, esses contras nele envolvendo os adversários que ele enfrentou. Eles vão pegar o histórico de linebackers que o Steelers escolheu nos últimos anos. Na primeira rodada, Jarvis Jones, SEC, Bud Dupree, SEC, Ryan Shazier, Big Ten, puxando lá para trás, Lawrence Simmons, ACC. Então, escolher um jogador que não é nível FCS, nível das principais, da primeira divisão do college, pode atrapalhar um pouco, sim, os planos dos Steelers com ele. Mas caso ele vir, vai trazer, pode causar o impacto. Como eu disse, as características dele de jogo são semelhantes à do Carl Lawson. Ele consegue muito bem aquele virar a esquina, entre aspas, fazer aquele ângulo de 45 graus bem semelhante ao do Carl Lawson. O bend dele é muito bom. Não é um jogador tão forte assim, mas é técnico. É técnico. Ele não é aquele cara de explosão, como me comentaram, do McKinley e do Reddick. De fato, ele não tem essa característica forte nele, mas é bastante técnico. Então, no próprio mock draft que a gente fez com o American Sports, o Derek Rivers estava disponível ainda na segunda rodada, para ter uma noção. E ele pode muito bem sim estar disponível na segunda rodada, na terceira rodada. Isso não seria nenhum absurdo. Ele pode sim. E tem até a expectativa que cairia muito bem, seria uma escolha sensacional na segunda ou terceira rodada. Na primeira rodada, não consideraria um reach, mas dependendo de quem tiver disponível no board,
não seria a escolha mais adequada para a equipe. Como o Colbert falou, o time não avalia necessidade, nem por posição. Então, eles têm lá a filosofia deles e que vem dando certo. E ano após ano a gente vê jogadores do estilo Derek Rivers caindo absurdamente pelo board. Pode ser que ele venha cair e, como o Steelers tem 4 escolhas nas 3 primeiras rodadas, na segunda, terceira, cairia como uma luva em Pittsburgh. Muito bem, acho que fechando esse nosso pelotão de edge rushers aqui, Caio, apresenta pra gente o cara, acho que com o nome mais forte desse draft, chamado TJ Watt. E o nome já diz tudo, né, meu amigo? Pedigree. O cara tem um pedigree, tem o DNA, tem tudo pra ser puta edge rusher na NFL. Ele tem atributos, assim, impressionantes pra um edge. Impressionantes no sentido de perfeitos. Ele é o irmão mais novo do J.J. Watt, um mito, 2 vezes Defensive Player of the Year, jogador do Houston Texans. Ele, em termos de tamanho, ele é um cara com o size perfeito, velho. Ele é 6'5", só que é um pouco leve pro que a gente precisa na posição. Ele pesa 252, ele poderia estar uns 10, 20 pounds, um pouco mais pesado, 20 libras, mais pesado, mas assim, isso não é um ponto ruim dele, porque ele é um cara extremamente atlético. Ele foi um cara que chamou muita atenção no Combine, justamente por ter sido, eu acho que o edge mais atlético do Combine, inclusive chamado mais atenção até que o Haason Reddick, porque ele se destacou em praticamente todos os drills. Ele tem tanto o tamanho perfeito em altura, quanto o tamanho do braço, quanto o tamanho das mãos. Ele é um cara que pareceu ter um arsenal bom, apesar de ter só 1 ano de edge na Universidade de Wisconsin. Antes disso, ele era tight end, fez a transição no último ano dele, antes de ir pro draft. O trabalho de mãos dele é o ponto que eu destaco. Como eu destaquei no Reddick, o first step, a explosão, a velocidade, eu destaco aqui o trabalho de mão dele, do TJ Watt. O TJ Watt é um cara que tem um trabalho de mãos excepcional e por causa desse trabalho de mãos, ele consegue se desvencilhar muito bem de blockers e linemen. E, inclusive, tem até vídeos no Twitter de gente que tweetou, eu não lembro quem foi, se foi o John Ledger ou se foi o Kozora, mas ele tweetou com um gif do TJ Watt derrubando o offensive lineman. Então, tudo bem, você gosta de ver o offensive lineman conseguindo fazer pancake, mas você também tem que adorar o TJ Watt saindo da linha de scrimmage no primeiro toque de mãos derrubar um offensive lineman. Isso não é uma coisa que se vê todo dia. Esse tipo de habilidade com as mãos, esse tipo de atleticismo que tem o TJ Watt. Ele teve apenas 1 temporada como edge rusher na Universidade de Wisconsin, e o que destaca para ele como ponto negativo é justamente o fato de só ter sido 1 ano como edge rusher lá. Ele era tight end antes, se transformou no edge rusher no último ano, e por isso ele é bastante cru em várias jogadas. Ele claramente tinha bons trabalhos de mãos, mas a rota dele até chegar no passer era rota errada, ele tomava o caminho errado, em vez de ele ir por dentro, ele ia por fora, ou então ele não fazia o move correto para se desvencilhar de 1 ou 2 offensive linemen. Então, o que é interessante nele é que ele é um cara que tem um trabalho de mãos excelente, mas ainda assim é muito verde como edge rusher. Ele é um cara que tem um upside muito grande mesmo. Antes de parar para estudar ele, eu achava ele um cara, assim, de terceiro round. Não tinha muita coisa que eu via nele que se destacasse, a não ser os números na Universidade de Wisconsin. Ele teve um bom número aí na última temporada, só que eu realmente achava ele um cara que não se destacava tanto, e via mais até no parceiro dele, que eu esqueci o nome agora, mas nos vídeos do highlights que eu via, o parceiro dele chegava às vezes mais rápido que ele, nos highlights dele. Então você percebia que tinha alguma coisa ali que deixava com o pé atrás. Só que depois que eu parei para analisar, eu notei que realmente ele mostrou aí muito experiência em várias jogadas, mas apesar disso, ele teve uma temporada muito boa em Wisconsin. Ele conseguiu 11 sacks e meio, 15,5 tackles for loss e 1 interceptação. Foi uma temporada aí boa, em números muito boas,
mas o que deixa com o pé atrás é justamente essa falta de experiência dele na posição. Você não sabe de que vai sair dele nesse exato momento. Agora, eu tenho ele como, depois de ter estudado, eu tenho ele como um bom prospect e uma boa opção de pick no primeiro round mesmo. Eu não reclamaria, não acharia ruim, pelo contrário, gostaria bastante dele como pick aí no primeiro round, porque ele é um cara bastante atlético, ele é um cara com pedigree, ele é um cara que só teve uma temporada, mas teve uma temporada muito boa no college. Ele tem um upside muito bom e parece que também encaixa com o que a gente precisa, que é um cara que vai ficar atrás aí do James Harrison por uma, talvez 2 temporadas, e aí herdar a posição e ser o novo James Harrison, né? Ser aquele edge rusher que vai botar medo no time adversário, no quarterback adversário. Ele tem tudo para se tornar nesse cara e, além de tudo, é um Watt, né, velho? Assim, não que o irmão, o outro Watt tenha dado muito certo na NFL, o cara é fullback, mas ele tem um pedigree e quando você vê um Watt, edge rusher, que teve uma temporada muito boa no college e com o atleticismo que esse cara tem, o combine absurdo que ele teve, você já começa a querer esse cara no radar, querer que esse cara seja escolhido aí, caso o Carl Lawson não esteja lá, caso o Derek Rivers não esteja lá, caso o Hanson Rake não esteja lá, eu nem hesitaria aí, o meu quarto nome, ou até terceiro nome, seria TJ Watt. Eu gostei bastante do que vi dele. Além disso, sobre comparações, a comparação dele que os especialistas fazem é com o Paul Kruger, o ex-edge rusher de Cleveland, de Baltimore. É um nome interessante aí, mas o TJ Watt tem tudo realmente para seguir os pés do irmão. Teve, inclusive, um 40-yard dash mais rápido que o irmão, que foi interessante, que um se comunicou com o outro durante o combine. É um cara que eu gostei bastante e pode ser uma ótima escolha na primeira rodada mesmo para os Steelers. Então, vamos analisar aqui rapidamente um caso terrível que nenhum desses nomes que a gente falou, a gente julga que não seriam um desespero muito grande selecionar nenhum desses caras no primeiro round, mas se não tiver nenhum deles disponível, ainda pegariam algum outro edge rusher ou partiria para outra posição? Minha filosofia acho que é diferente de todo mundo aqui, e inclusive de quem tá ouvindo agora. Eu, sinceramente, pro draft desse ano a gente tá bem à vontade, acredito que a gente tá na posição para poder escolher e apostar em nome, ao contrário do que a gente tava ano passado, que mesmo assim fizeram uma escolha bastante polêmica no Burns, na primeira rodada. Mas, querendo ou não, faltava um cornerback, e esse cornerback é o Burns, não tem para onde correr. Então, todos os buracos do ataque estão preenchidos, em teoria. Um QB de elite, um running back de elite, uma das melhores OLs da NFL, não tem ninguém para adicionar na OL, e um wide receiver mais bem pago da liga é Antonio Brown. Tight end, que pode ter uma pequena interrogação, a gente não sabe muito bem como vai sair o Ladarius Green. Na defesa, por mais que você que está ouvindo não vai concordar, mas para mim a defesa tá fechada, independente se for um desses 5 nomes, o titular vai ser James Harrison na posição. Vai haver revezamento, obviamente. E é por essas outras razões que eu vejo o time na posição bastante confortável para arriscar em algum nome que eles queiram, qualquer que seja a posição. E eu vejo qualquer que seja a posição, com exceção da OL e da DL. E special team, obviamente, né? Mas até um quarterback eu não veria nenhum absurdo o time escolher na primeira rodada, caso tenha algum nome que agrade bastante eles. Hoje, quando a gente está gravando, terça-feira, o Colbert e o Red Fishner, que é o treinador de quarterbacks da equipe, estavam no Pro Day de North Carolina e conversaram com o Mitch Trubisky. É Mitch o que mesmo? Esqueci já. Mitch Trubisky. Trubisky? Isso. Pronto. Conversaram com o Mitch Trubisky. Não veria mal nenhum caso ele vir a cair para 30, o Steelers escolher ele, sendo bem sincero. Então, a gente não deve ficar desesperado nessa temporada caso vire uma escolha que você venha questionar. Tem que estar na posição de arriscar alguém. O próprio Sidney Jones, que destruiu no Combine, seria um cornerback em termo para dar um upgrade na equipe do Steelers. Está machucado, vai passar 4 meses afastado, mas pode sim também ser uma escolha, tá aí para arriscar.
e podem arriscar nele na primeira rodada também, não veria nenhum mal. Então, eu ficaria tranquilo. Se pode estar um cenário aparentemente caótico, como muito provavelmente vai estar, sempre está, mas vão fazer com sabedoria e vão arriscar um cara que pode dar muito resultado para nós no futuro próximo. Olha, eu concordo muito aí com o Ricardo, mas assim, eu tiro que o pensamento do Ricardo é meio que BPA, velho. O melhor jogador disponível. É assim, se for alguém que possa contribuir muito no futuro do time, ou alguém assim que talvez supra uma necessidade futura. O Trubisky seria um bom nome, claro, eu não reclamaria se fosse o Trubisky. Outro nome que eu não reclamaria era o Kaiser, DeShone Kaiser. Gosto demais dele, o quarterback de Notre Dame, é um cara cru aí que podia ser lapidado nos anos e ser o nosso próximo franchise quarterback, mas eu acho que com tantos nomes aí de edge saindo tão rápido na primeira rodada, iria acabar sobrando nomes bons até de defesa, por exemplo, o Zach Cunningham, o próprio Tre'Davious White aí, desses corners aí que estão sendo cotados para a primeira rodada. Eu acho que seriam nomes aí para se pensar, até o David Njoku, o tight end, seriam nomes com certeza aí que gerariam interrogação, mas assim, antes de pensar no BPA, no melhor jogador disponível, eu pensaria e hesitaria aí um pouco sobre o Tim Williams. O Tim Williams, que é um edge rusher também que a gente não falou muito, porque realmente é um cara que a gente não acha que vai sair no primeiro round, e também não acha que é um cara que os Steelers jamais pegaria, pelo histórico fora do campo, mas eu pensaria nesse cara, velho, assim, sei lá, tem uma conversa com um cara, vai que o cara tá querendo botar a vida dele aí no caminho correto, sei lá. É um nome a se pensar, assim, eu minimamente pensaria no Tim Williams, mas a princípio seria BPA mesmo. O Ricardo tem uma teoria mais estilo puro BPA, como o Caio falou. O Caio vai um pouco nessa linha de raciocínio também, talvez não tão, de um modo não tão extremo, mas vai também. E eu não discordo dos dois. Eu acredito que, como eu falei nos podcasts anteriores, o time está muito completo, na minha opinião. Talvez o time mais completo da NFL. Não temos, assim, needs muito grandes. Por exemplo, a principal, que é consenso entre a gente, de outside linebacker. Não é uma need exatamente, digamos assim, tão forte, feita de outros times, porque todos os titulares que a gente tinha voltaram, entendeu? Apesar do Harrison estar com a idade avançada e próximo de se aposentar, não é um cara que a gente precise para ser um day one starter. Então, por isso, eu também acredito que o time terá uma flexibilidade muito grande para escolher um jogador se os nomes que a gente cogitou nesse podcast não tiverem mais disponíveis. Eu termino dizendo alguns nomes que eu acho que são possíveis escolhas nesse cenário. O primeiro, eu também concordo com o Caio, seria o David Njoku, que eu gosto bastante. Eu também vejo possível um outro tight end, o Evan Engram. E na posição de cornerback, eu acredito que o Garyon Conley, de Ohio State, seja um nome bastante interessante. Eu acredito que os Steelers estão numa posição muito boa mesmo, pra gente escolher um BPA mesmo, de raiz, que pode surpreender muita gente, como o Ricardo ventilou aí a possibilidade de um quarterback, o que eu honestamente não seria muito fã, mas que também entenderia completamente. Então é esperar o draft chegar para ver o que vai acontecer, e até lá a gente fica especulando aqui, que é o que a gente gosta de fazer, e trazendo para vocês esses nomes e o que pode acontecer com os Steelers no resto dessa off-season. Beleza, então como considerações finais, eu vou pedir para vocês, porque quem sabe faz ao vivo, que cada um de vocês, além de se despedir, escolha uma posição que a gente vai falar, uma posição que a gente foque para o dia 2 do draft, que a gente vai falar na semana que vem. Pode começar por você mesmo, Germano. Uma posição só? Uma posição só. Os prospectos aí fica para semana que vem, né? Tá, vamos lá. Na minha opinião, a gente vai ter que focar em cornerback. Muito bem, Ricardo. Despeça-se da audiência e uma posição também que não seja corner, claro. Antes de tudo, é muito bom estar aqui de volta com todos vocês. Estava sentindo muita falta disso, mas que realmente a rotina não estava permitindo. Ainda não está muito, mas a gente encontra um tempinho. O próprio Twitter eu reconheço que está um pouco parado, não tem aquele grau de qualidade que vocês acompanharam nos últimos anos. Mas realmente eu estou me esforçando ao máximo para poder trazer tudo quase em tempo real. Estou devendo, mas pelo menos atualizado não fica. E eu agradeço a todos que ainda continuam acompanhando a gente, independente disso. Ver que quando eu explico no Twitter, todos vocês entendem. Então, muito obrigado mesmo.
E a posição que eu acho que deveria dar atenção na próxima semana, especificamente, como eu sou fã de linebackers, seria inside linebackers. Com a saída do Lawrence Timmons, não sei se o time vai confiar 100% no Vince Williams, que inclusive eu acabei de notar, ele excluiu a conta no Twitter e eu estou bastante triste com isso. Então, deixa o registro e vamos focar em inside linebackers na próxima semana. Bem, eu vou logo adiantar que o Germano, eu esperava que o Germano fosse falar tight end, e aí o Germano falou corner, o Ricardo falou inside linebacker, então vamos completar a lista, né? Vamos ser coerentes aí com as nossas needs. Eu iria falar inside linebacker depois que o Germano falou. Mas então vamos embora, vamos falar de tight end também. Então, pessoal, é isso. A gente vai ficando aqui por essa semana. Na semana que vem, vocês ouviram, a gente vai falar então de inside linebackers, cornerbacks e tight ends, que devem ser nossos focos para o segundo dia de draft. A gente tem 3 escolhas, 1 no segundo e 2 no terceiro round, graças à maravilhosa compensatória. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Continue acessando o SteelCurtainBR, o Twitter BlackYellowBR e o fambonanet.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah,